o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de João, no capítulo 11, diz: um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta e a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentavam apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono, ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar a Marta e a Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisto? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Amém? Não podeis sentar? Essa versão da King James corrigida, King James atualizada, né? King James atualizada, ela tem alguns erros de pontuação. Como se você observar aqui, no verso 23, Jesus assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. Ora, mas termina com ponto de exclamação. Está errada. É ponto final. É um pontinho só. E isso é percebido também nesse mesmo capítulo, em algumas outras frases anteriores. A pontuação está errada, né? Porque aqui Jesus, um ponto é uma afirmação. A esse ponto de exclamação, não, Jesus, teu irmão ressuscitará. Isso é uma exclamação, é uma coisa que não está se afirmando, está se exclamando. É um tipo de afirmativa ainda meio em sobressalto, e não é a realidade, porque aqui Jesus está afirmando: o teu irmão ressuscitará, ponto. Né? Então, se você pegar outras versões,
da Sociedade Bíblica do Brasil, corrigida e atualizada, etc., vai ver que tem uma diferença de pontuação. Mas só para elucidar isso, que muitas vezes nós nem atentamos muito para a pontuação, porque o nosso conhecimento a nível de pontuação deixa a desejar, né? É mais fácil falar brasileiro do que português, né, irmão? Então, hoje a gente fala mesmo é brasileiro, que todo mundo se entende, e vamos tocando a vida. Lá no Zap é um problema, irmão. Vixe. Tem pessoas que escrevem mais ou menos um texto um texto imenso, que nem cabe na tela do telefone, sem nenhum ponto, sem nenhuma vírgula. E você vai ali tentando entender o que a pessoa está dizendo, né? Mas no final a gente entende. Quando não estou entendendo, aí eu volto lá. Irmão, o que você quis dizer com a expressão tal, tal? Aí eu, não, pastor, eu quis dizer isso, isso. Ah, tá, entendi. Porque senão a falta de pontuação, às vezes, complica, né? Você pegar um texto inteiro. Já pensou você ler um livro todo sem vírgula, sem ponto e vírgula, sem hífen? Não é uma confusão? Assim é um texto pequeno também, dá no mesmo, né? Ah, pastor, eu sou muito velho para estudar esse negócio. É nada, irmão. Vai para a internet, que hoje as aulas são todas de graça. Nós vivemos uma era incrível. Vivemos uma era incrível. Quando eu olho para a internet, eu digo, meu Deus, quem poderia supor que isso iria acontecer? Vivemos uma era incrível. Resolvemos milhões de coisas sem sair de casa. Estou com dor no pé. Eu coloco lá na internet, dor no pé. Aí aparece figura, aparece médico dando aula. Olha, se a dor é assim, assim, se você sente isso, 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 é isso, isso. Ah, já sei, vou ali na farmácia, compro um remedinho, acabou o problema. Tem coisas que são muito claras. Claro, tu não vai chegar... Não, resolve, ó. Se você está com dor no coração, pode tomar esse remédio aqui, chumbinho, que vai te resolver o problema. Também, você entende, não? Estou falando de coisas... sites de medicina, coisas que realmente você vê que uma dor no pé, o remédio lá, sem contraindicação, às vezes um chá resolve muita coisa, enfim, mas graças a Deus pela internet, muita coisa nesse ministério que nós realizamos hoje é graças ao que Deus tem feito na internet. Então, até estudar pontuação se você quiser, aprender instrumentos. Alguns detalhes de música você não consegue aprender no começo, porque a linguagem você não sabe, mas depois de caminhar um pouquinho, você vai entender. Então, voltando ao nosso texto, esquecendo a pontuação, porque nós já conhecemos bem esse texto, eu acho que eu já li esse texto mais ou menos umas 100 vezes, são 30 anos de Bíblia na mão, e pelo menos 2 vezes por ano eu leio esse texto, pelo menos, assim, puxando para baixo. Já esse texto aqui nós já devemos ter lido umas 100 vezes, mas não quer dizer que as lições cessaram. O texto cessou, mas as lições, não. Porque está escrito lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aumenta mais esse som, aumenta. Então, veja, não importa o quanto você leia, não importa o quanto você estude, Jeremias 33:3 está sempre dizendo que ainda tem coisa que você não sabe. Nessa terra nós somos eternos alunos. Mestre é Jesus, é Ele que ensina, né? Tiago diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, não, peça ao teu pastor. Pede que tu vai ver onde tu vai parar. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então ele dá a sabedoria para todo mundo. Só que tem pessoas que não pedem, não vão em busca. Eu lembro de uma oração que eu fiz, já que tocamos nesse assunto há muitos anos atrás, quase 30. Eu dizia assim, Deus, que a tua palavra seja revelada ao meu espírito. Eu quero ler a tua palavra e entender, Deus. Eu quero isso. Um dia que apareceu uma pessoa pregando, falou assim, olha, Deus está dizendo que façam as suas petições.
que Deus vai ouvir petições nessa manhã. Eu, no meu cantinho, falei, Deus, eu quero que a tua palavra seja aberta ao meu espírito. Eu quero ler os textos e quero entender. Eu quero entender a tua palavra. Não sei, alguém pode ter pedido um carro zero, o ouro, a prata. Alguém pode ter pedido uma casa. Porque imagina, né? Olha, Deus está dizendo que nesta manhã Ele vai atender o pedido. Vai, Jesus, me dá um Empire State Building. Você falou que vai atender meu pedido. Me dá um Maracanã. Porque vai jogar bola? Não sei, alguns já seria para isso mesmo. Não, Senhor, eu quero que a tua palavra seja aberta ao meu espírito. Eu quero ler esse livro e quero entender. O que vai no teu coração, irmão? Se Jesus chegasse diante de você, se manifestasse a você, como se manifestou a Salomão, pede-me, o que Jesus falou? O que tu quiseres. Caramba! O que é uma mente mercenária, voltada para o bem material, e o que é uma mente espiritual. Salomão está no auge. Ele orou e caiu fogo do céu ali. Pede-me o que tu quiseres. Ele não hesitou, ele não parou para pensar. Eu quero sabedoria para guiar o teu povo. Deus falou, eu me agradei tanto, Salomão, tanto. Antes de ti ninguém teve tal sabedoria e depois ninguém terá. E por que tu não pediste ouro, prata, nem a morte dos teus inimigos? Tu vai ser o camarada mais rico do mundo. Vem Jesus e prova que ele foi o mais rico mesmo, porque chega lá em Mateus 6,33, fala com os discípulos ali e diz assim, olhai os lírios do campo, e eu vos afirmo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como nenhum deles. Jesus usou a referência máxima do homem que teve a maior glória naquela era. Nem mesmo Salomão, se fosse hoje, pode ser que Jesus dissesse assim, nem mesmo Bill Gates se vestiu tão belamente como este lírio dos campos. Irmão, você pode ter roupinhas aí de 5, 6 reais, mas no mundo espiritual, quem te vê muito lindo, irmão. Nem esse rosto que você se olha no espelho, nem ele não existe na verdade. Todas as primeiras coisas serão passadas, inclusive essa cara feia que eu tenho. Não sei o que a minha esposa viu em mim, mas acredite, vai ser tudo novo. Esse corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Que mundo que não nos aguarda, hein? Que coisa tremenda. E Paulo diz assim, olha, o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Ontem eu conversava com o irmão Paulo Sérgio, ele dizia assim, há quanto tempo tu está na igreja? Ele falou assim, há 6 anos. Eu falei, o quê? 6 anos tu já está na igreja? Eu levei aquele susto de tanto tempo já passou. E ao mesmo tempo, irmão, eu recebi uma alegria no meu espírito, que até soltei uma frase de brincadeira com ele. Eu recebi uma alegria no meu espírito, sabe por quê? Não pelos 6 anos dele, porque o tempo tinha passado tão rápido, eu não havia percebido. Imediatamente quando ele falou 6 anos, eu falei, caramba, então está passando rapidamente o tempo de eu ir embora, encontrar com o meu Senhor. Eu falei, não estou nem percebendo. Foi isso que eu senti naquela hora que eu soltei aquela frase, tinha vários irmãos ali. Porque o que eu mais anseio é ir embora deste mundo. Eu sou uma pessoa que vive com vontade de morrer. Sou apaixonado pela vida e louco para morrer. Porque eu sei que a verdadeira vida se encontra depois dos portais da eternidade. Eu sei. Sei porque a Bíblia diz, e Deus por misericórdia me deu uma experiência. Eu já estive lá. Pastor, mas eu nunca tive. Não, mas eu estive lá por crer no que está escrito.
Nós somos o que somos, não é porque simplesmente tem algumas experiências tão transcendentais. Não, nós somos o que somos porque a Bíblia é o suficiente. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama, e a esse aí eu e o Pai vamos nos manifestar a Ele. Então, Deus não vai se manifestar a quem? Porque teve uma visão, porque teve um sonho, porque foi arrebatado. Não, isso é consequência de guardar os mandamentos. Então não se iluda. Tem gente que, Deus me dá visões, mas a pessoa está completamente vazia. Não, irmão, aí não funciona. Não funciona, aí é ilusão. Aí é como ir para a corrente da prosperidade na Universal, na Mundial, na Graça. Completamente vazia, loucura. Aí vira chacota, viu os vídeos que nós postamos lá no WhatsApp? Lá, mandaram para mim, eu botei para lá no WhatsApp, pessoas dando testemunho. O camarada querendo forçar ali para dizer que a mulher estava ouvindo e não sei o quê. Você vê que quadro horrível, horripilante, uma coisa totalmente sem sentido algum. Nós não podemos escorregar e nos tornar esse lixo que as outras igrejas se tornaram. Não podemos, nós conhecemos muita glória. Jamais seremos um Israel, meu irmão. Não podemos ser. Não podemos. Nós vamos estar de pé, sem carros e sem cavalos, mas hasteando pendões, que são o nome do Senhor. Essa tem que ser a nossa postura radical. Eu conversava com os irmãos ontem, eu dizia assim, nós não podemos cessar, temos que achar força, continuar clamando. Por quê? Porque Deus está falando e mostrando o que Ele está fazendo. Então nós temos que entrar nessa batalha, nessa guerra de confiança, de crer, não se render a absolutamente nada. Se tiver que viver, viverei. Se tiver que morrer, morrerei, mas quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Abro mão de viver, mas não abro mão de pertencer a Jesus Cristo. E pertencer a Jesus Cristo não é uma questão de eu pertenço a Jesus Cristo. Não, só pertence a Ele, aquele que anda na sua palavra. Então a minha luta é andar na palavra. Todo dia, Deus, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Ó Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas sonda-me mesmo, Deus, porque o que tu me disseres eu farei. Amém, meu irmão? Eu estou buscando a fé de Abraão, porque eu já falei aqui que eu não teria coragem de sacrificar o meu filho. Eu já falei aqui que se eu tivesse que passar pela prova de Abraão, eu acredito que ficaria reprovado. Mas eu estou buscando o dia que eu diga, se eu tiver hoje que passar pela prova de Abraão, eu passo. Porque ele é um exemplo. Ele não é um exemplo? Ele é chamado de o pai da fé. Então, de alguma maneira, ele é o exemplo. Então, luta, irmão. Guerreia pela tua vida. Não fica de braços cruzados, não. Eu estou pregando, eu não sou muito bonito, eu posso ser meio feio, mas é para mim que você tem que olhar, tá? Tem que olhar para cá. Não olha para o lado, não olha para ninguém, é para mim. É para mim, tá? Se quiser, põe um óculos escuro para não me enxergar muito bem, que eu sei que sou feio mesmo. 50 anos, meio careca, meio pançudo já, mas é para cá, é para mim que você tem que olhar. Né? Porque tem gente às vezes que entra aqui, pastor, eu estava na igreja, e eu ouvi o irmão falando isso, ouvi o irmão falando aquilo. Então, mesmo, se quer ouvir irmão, esquece que aqui tem púlpito, vai ouvir lá na rua, vai ouvir lá fora. Aqui dentro é para ouvir a mim. Você vai entrar aqui é para quê? É para ouvir a mim. Entendeu? Agora, se quer ouvir outras vozes, vai ouvir lá fora. Aqui dentro só tem um pastor. Aqui dentro só tem um líder. Não, porque pastor, o irmão ali... Que irmão, irmão? Aqui dentro só tem um pastor, igreja só tem um pastor. Não, mas eu fui lá na Assembleia de Deus, lá tinha um monte de pastor em cima do púlpito. Lá não tinha um monte de pastor em cima do púlpito, tinha um monte de palhaço. Porque a igreja é uma cabeça só. Sempre foi assim. As cartas de Apocalipse não diz aos anjos da igreja tal,
aos anjos da outra igreja, aos anjos de Filadélfia, ao anjo no singular. Amém, meu irmão? Então é isso aí que tem que ser e ponto final. Seja radical, irmão. Seja radical. Vamos ver o nosso texto, então? Não sei, estou caminhando aqui, estou falando. Fazer o quê? Jesus manda, se Jesus disser assim, fecha a Bíblia agora e diz para o povo, vai almoçar, vai para casa. Vai ser, irmão. Aqui não tem compromisso com horário, não. Não, porque eu tenho que pregar 20 minutos, pelo menos, né? Para iludir o povo, sei lá, o que passa na cabeça. Não, meu irmão, aqui não tem nada disso, não. Se Jesus me disser agora assim, acabou a pregação, acabou o culto, manda cada um para sua casa. Irmão, a paz do Senhor, vai com Deus e tchau. Aqui não tem voz humana, não. Enquanto eu sei que Deus está falando, a gente está gritando aqui. Mas se Ele cessar essa unção que está sobre mim, eu digo, irmão, basta, chega, cada um para sua casa. É assim que tem que ser, meu irmão. Isso é igreja. Igreja é onde se ouve a voz do homem, mas a palavra de Deus. Porque Jesus escolheu usar a boca de homens, a voz de homem, mas a palavra é dele. Não adianta ficar aqui enfeitando pavão com nada, não. O que eu estou falando desde o começo, estou falando porque estou sentindo Deus. E todos são livres para colocar à prova o que bem quiser. Eu não preciso botar mais nada à prova. Já aprendi quando ele fala e quando ele não fala. São 30 anos caminhando. Não dá para caminhar 30 anos com alguém sem conhecer esse alguém. Não dá para caminhar. Querendo ou não, tu vai conhecer. Porque também alguém para andar 30 anos contigo, é porque vai se dar a conhecer a você. Eu e Jesus somos assim, nós somos um. Igual você. Você e Jesus é assim. Ele não falou, naquele dia vocês entenderão que eu estou em vós, e vós estáis em mim. O que Jesus falou? Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ora, não vos deixarei órfãos, eu vos darei o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita dentro da tua alma, do teu espírito, dentro do teu ser. Você é um com Deus. A Escritura diz que aquele que anda com Deus faz-se um espírito com Ele. Só que tem pessoas que ignoram essa glória toda. Esse pastor é arrogante, que isso? Ele dizer que ele é um com Jesus? Sou um com Jesus, meu irmão. Sou um com Jesus. Quem quiser olhar para Jesus, quem quiser ver Jesus, vai ter que olhar para mim. Não tem jeito. Ninguém vai achar Jesus lá na rua. Ninguém vai achar Jesus num templo católico, num templo espírita, num templo da Universal. Ninguém vai achar Jesus dentro da Assembleia, nem dos batistas. Não, quem quiser ver Jesus vai ter que olhar para cá, para a gente. E acabou sua história, meu irmão. É exatamente assim, com toda a prepotência, com toda a arrogância e com toda a valentia. Não tem conversinha não, é assim mesmo. Será que eu posso ir para o texto agora? Vamos tentar, né? Tentar. Se for de Jesus, a gente vai para o texto. Se não for, a gente volta a trocar uma ideia. Amém, meu irmão? Mas tem que ser feita a vontade do Senhor. Estamos aqui para morrer pela vontade dele, não pela nossa. Falar coisas bonitas, olha, é a lisonja dos mercenários por aí. Eu não, meu irmão, tem dia aqui que acaba o culto, eu imagino, no próximo culto não tem ninguém aqui. Não volta ninguém. Eu me surpreendo que ainda vem mais gente ainda. Então, mas isso aí é com Jesus. Se ele mandar pregar para um, eu prego. Para 1 milhão, eu prego. Para nenhum, eu prego. É para pregar para as paredes? Prego para as paredes. Mas eu faço aquilo que ele me ordena fazer. Essa é a minha busca. Esta é a minha luta. Repara no verso 3. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Irmão, repara numa coisa. Olha o que essas mulheres usaram como argumento. Senhor, Lázaro está enfermo. Não. Elas enfatizaram, elas mandaram um mensageiro lá dizendo: diz para ele que aquele a quem ele ama está enfermo. Que referência tremenda e poderosa.
não mencionaram o nome de Lázaro. Vai lá e diz para ele que aquele a quem ele ama está enfermo. Quando ele ouvir isso, que é aquele a quem ele ama, ele vai saber quem é. Coisa gloriosa. Irmão, você não sabe como é delicioso ouvir a voz do espiritual falando ao teu ser: tu és um homem muito amado. Eu ficava pensando em Daniel, quando o anjo chegava para Daniel e dizia assim: Daniel, tu és homem muito amado. Eu passei a minha juventude pensando nessa frase. Para o anjo vir, pelejar, chegar até Daniel e dizer: tu és um homem muito amado. Eu ficava me extasiando com essa frase. E passaram-se anos, com mais ou menos 20 anos de caminhada, eu ouvi a mesma frase: tu és um homem muito amado. Eu me assustei quando eu ouvi. Passaram-se 20 anos de caminhada cristã e eu ouvi essa frase. Eu falei: caramba, que coisa. Eu já sabia que Jesus me amava. Ele morreu na cruz por mim. Isso é amor. Mas você ouvir uma frase dessa assim, do nada, né? Tu tá tocando a vida e alguém chega: tu és um homem muito amado. Assim te manda dizer o Senhor. Hã? Caramba, parece que tudo se fez novo. Você acha que Jesus não quer dizer isso para todos? Porque amar, nós sabemos que Ele ama. Mas Ele fez questão de me dizer. Então, no verso 3, Senhor, sabe quem está enfermo? Quem você ama. Jesus falou assim: ah, caramba, Lázaro está enfermo. Né? Os mensageiros dizem lá, assim que as irmãs de Lázaro mandaram dizer, Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmão, a velha frase: a morte para nós não é fim, pode ser apenas um recomeço glorioso. O que foi Lázaro antes desse falecimento e o que foi Lázaro depois, as experiências de ter estado já, como diz a Escritura, 4 dias, o corpo já em decomposição. Como que esse homem voltou? Por que esse homem viveu essa experiência? Tem um porquê. Tem algumas experiências que são só para aqueles a quem Jesus ama. Mas pastor, você falou que Jesus morreu por todos. Todos são amados? Sim. Todos são amados por Deus de forma igual. O amor de Deus por nós, vamos até jogar nesse prisma, irmão, é igual. Ele nos ama igualmente. O sangue derramado por um é o sangue derramado por todos. Porém, difere da maneira como nós amamos Ele. Simão, dois homens tinham dívida. Um devia 5 denários e o outro devia 10 denários, Simão. Ambos foram perdoados pelo seu senhor. Simão, qual dos dois amará mais o seu senhor? Bom, mestre, eu suponho que foi aquele a quem foi perdoado 10 denários. Respondeste certo, Simão. Então, irmão, Jesus perdoou o que de você? 1 denário? 2, 3, 5 ou 10? Quantos denários Jesus perdoou de você? É o seu entendimento desse perdão que vai te fazer amá-lo. A mim ele perdoou 1 milhão de denários. Não, pastor, mas você nunca foi um estuprador, você nunca vendeu drogas, nunca assassinou ninguém, nunca praticou pedofilia. Aquele lá fez, então aquele lá Jesus perdoou mais. Não, o perdão de Jesus, maior ou menor, não está relacionado aos nossos feitos,
mas a nossa compreensão do quanto nós lhe somos gratos pelaquilo que ele fez nas nossas vidas. Então, a mim ele perdoou 1 milhão de denários. E às vezes ele perdoa um estuprador, perdoa, claro, perdoa o estuprador, perdoa o homossexual, perdoa a prostituta, perdoa todo mundo. O sacrifício dele é igual por todos. É igualzinho, mas igualzinho, é só a morte na cruz e acabou a história. O sacrifício é igual por todo mundo. Mas como eu aceito isso, é que vai fazer a diferença. Tem pessoas que Jesus morreu por ele na cruz, ele entende, ele aceita, ele recebe o perdão e ele toca a vida dele. Eu não, eu entendi, eu recebi, eu aceitei o perdão e disse, não quero mais viver se não for para te servir. Lá no Antigo Testamento tem a simbologia do servo da orelha furada. O camarada vencia o tempo dele, da escravidão, e ele recebia a palavra de alforria do seu Senhor. Você está livre a partir de hoje, pode tocar a tua vida, está aqui o que te é direito, a tua família, os teus filhos, conforme dizia a lei de Israel. Ele chegava para o seu Senhor e dizia assim, não, eu não quero ir embora, eu quero continuar sendo teu escravo. Aí o Senhor dele pegava, furava a orelha dele, e dizia, então tá bom, essa furo na tua orelha prova que você continua sendo meu servo por livre e espontânea vontade, mas eu te dei a liberdade. Eu não quero deixar de ser escravo, eu quero ser escravo de Jesus. Ele me libertou da escravidão do mundo, dos homens. Olha uma frase dessa. Se escravo pode carregar uma frase dessa? Escravo nunca carregaria uma frase dessa. Isso é frase de quem é livre, muito livre. Que é isso? Então, nós escolhemos ser livres para servir a Ele. Aceitamos a liberdade, pegamos a liberdade. Senhor, obrigado pela liberdade, agora eu deposito toda a minha liberdade no teu altar. Então, irmão, a diferença não está no amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Mas, se eu me entrego mais do que o outro, ora, Ele vai atentar mais para mim. Né? O irmão Alexandre veio no final de um desses cultos, ele falou assim, pastor, poxa, eu esqueci de falar. Eu queria dizer, pastor, todos que se levantarem contra você, Deus vai abater. Porque Deus investiu muito na tua vida. Ele repetiu isso que eu já ouvi, olha. Anos atrás, antes do Alexandre chegar aqui na igreja, antes de muita gente chegar, eu sabia disso. Deus falou comigo uma vez até assim, lembra daquilo que eu dava o passo e o chão atrás de mim sumia? Aí vinha um raio, eu sumia com aquele raio, com aquele trovão, e daqui a pouco o raio vinha de novo, eu aparecia, e Deus falou comigo, eu investi muito na tua vida, eu te dei mais do que dei a eles, aos apóstolos, mas ai de ti se voltar atrás, ninguém encosta a mão em você, eu mesmo te mato. Jesus falou isso porque Ele está me obrigando, Ele é um opressor, Ele é um ditador. Não, meu irmão. Ele sabia que essa palavra ia recair em boa terra, ia multiplicar 1, 100, 60, por 1 milhão. Ele sabia, essa palavra me exalta, ela não me denigre, ela não me oprime, ela me dá liberdade. Porque o sim de Deus é tão glorioso, o não de Deus é tão glorioso quanto qualquer sim. Nós estamos aqui para cumprir o projeto de Deus. Deus mostrou isso apenas para dizer, investi alto na tua vida, que não te aceito desviado. Mas eu já tinha dito para o meu Senhor Jesus, Deus, no dia que eu pensar em me desviar, nesse dia eu não consiga botar o pé para fora da cama. Que quando olhar em cima da cama, diga, morreu. Eu não quero viver se não for para servir a Jesus Cristo. Não quero! E é por isso, irmão, que aqui tem mesmo autoridade. Aqui tem ousadia mesmo. Aqui ninguém tem medo de nada.
Porque Deus não vai investir e daqui a pouco vem um pedaço de chumbo, uma bala perdida e frustrar todos os projetos de Deus. Isso é loucura. Loucura, irmão. Não importa se você mora na favela, no ambiente mais terrível, na cova da onça, nada disso interessa. Interessa que você tenha uma promessa, e 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Então aqui diz assim, olha, ao saber do ocorrido, Jesus diz assim, essa enfermidade não terminará em morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quando todo mundo diz que já era, você foi sepultado, a pedra já fechou o sepulcro, a sua história está encerrada. Irmão, Deus não vê nenhuma história encerrada, a menos que Ele encerre. Mas entenda de uma maneira, se Ele te deu o fôlego de vida, Ele ainda espera que você ponha a boca no pó, porque Ele sabe que ainda pode haver esperança. Sabemos que há um juízo sem misericórdia, mas há uma misericórdia que triunfa de um juízo. Então você tem que aproveitar o tempo da misericórdia. Se tem força, se você ainda tenha o ânimo, você sabe o caminho, se o caminho ainda está na tua memória, você conhece o caminho da palavra, você conhece o caminho da oração, de Mateus 6,6, você conhece o caminho de dobrar os joelhos, curvar a fronte. Se você conhece esse caminho glorioso, usa o caminho. Porque quando Deus rejeita uma pessoa, Ele arranca a sua palavra da mente desses que Ele rejeitou. Arranca a revelação, o entendimento, a compreensão. As pessoas começam a andar como zumbi, perde toda a referência da Escritura, não encontram mais forças para nada. Se você tem força de chegar aos atos de Deus, é porque Deus ainda tem um plano. Saulo sai de Jerusalém, não saiu. Saulo perdeu o ministério. Saulo, o apóstolo Paulo, perdeu o ministério, que seria uma grande obra no mundo, no meio dos gentios. Paulo perdeu o ministério, mas não continuou servindo? Não, meu irmão, é isso, é assim. Perde a primeira guerra, mas vai e conquista a batalha inteira. Perde, como é que chama, né? Perdeu uma batalha, mas não a guerra, né? É isso aí, pode ser derrotado aqui, mas está de pé? Vai lá, se refaz e volta. É assim que funciona esse reino. Vigie, aquele que está de pé tem que cuidar para que não caia. No verso 4, Jesus diz que a enfermidade não é para a morte. 5, Jesus amava Marta e a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Imagina, todo mundo, Lázaro está doente, cadê Jesus? Depois Marta, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmão, quando você está se sentindo só, quando você vê que as tuas orações não chegam, não rompem o céu, Senhor, cadê o Senhor? Eu preciso do Senhor, eu não sinto o Senhor, eu não sinto a sua presença, eu não vejo nada, eu não sinto nada, a palavra não flui, os céus estão de bronze. Meu irmão, tem pessoas que Jesus ama tanto que Ele sabe que se não deixar a pessoa chegar bem lá no fundo, no extremo, a obra fica incompleta da glória que Ele quer realizar. Jesus diz assim, olha, nosso amigo Lázaro está morto, primeiro ele está enfermo, e eu me alegro em Deus em que eu lá não esteja, porque senão Lázaro ia chegar até Jesus, Senhor, estou mal. Ele ia olhar para o estado de Lázaro e dizer assim, caramba, não ia suportar ver Lázaro sofrendo. Quando ele não suportasse ver Lázaro sofrendo, ele ia chegar e ia tocar em Lázaro, Lázaro ia ficar curado. Ele diz, eu estou dando graças ao meu Pai que eu não estou lá. Sabe, meu irmão, que Jesus às vezes dá graça ao Pai por Ele não estar no teu lado. Claro, isso é uma simbologia, mas você está entendendo? Ou seja, não é que Ele não esteja do teu lado, é que Ele não está te permitindo sentir que Ele está. É porque Ele quer realizar algo muito maior do que o que nós podemos pensar.
É muito moleza, às vezes a gente, Senhor, estou com uma dificuldade, me abre uma porta de emprego, pega o jornal, não sei agora, não sei nem se ainda tem jornal, né? Antigamente, pega-se o jornal, ou vai na internet, ou vai numa agência de emprego, pronto, estou trabalhando, Jesus me abriu a porta, amém. Mas Elias, não tinha. Elias, vai para tal lugar, tem um riacho lá em cima, tu bebe água daquele riacho lá. Quando Elias chegou lá, era pedra para todo lado, não tinha nenhuma árvore, nenhuma plantação, ele está escondido lá no meio das rochas por causa do sol, e ele olhou, e o que eu vou comer aqui? Daqui a pouco ele escuta o bater das asas do corvo, levando carne. Não, quando tudo diz que não, isso já é pregação de criança, né? Você já sabe disso. Quando tudo diz que não, você tem que dizer, estou aguardando, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Se você não tiver essa postura, irmão, você não vai ver nada. Você tem que botar à prova a tua fé, desafiar o mal. Você tem que desafiar o mal. É muito fácil ligar para qualquer um, tem uma vaga de emprego aí? Tem. Vem cá trabalhar. Aí depois de Deus abriu as portas. Não, meu irmão, essas coisas muito naturais não é Deus não. Deus gosta de abrir portas impossíveis, para que todo mundo diga, verdadeiramente foi Deus. Se não fosse Deus, essa porta não se abriria. Sabe? Assim é com tudo, na enfermidade. Às vezes você recorre a todos os médicos, tem dinheiro, graças a Deus, condições, você vai nos melhores médicos, paga consultas de 200, 300, 400, 500, 700 reais, que é um roubo, pior do que traficante. Uma consulta de 5, 10 minutos, 700 reais, isso é um absurdo, isso é um roubo. Mas você vai lá e paga, porque você está com a tua esperança ali, você está desesperado, você quer aliviar as suas dores. Às vezes Deus quer você sentindo dor, às vezes Deus quer você em cima de um leito, e às vezes Deus quer você retirado do leito e posto dentro de um caixão. Geração Jesus Cristo tem fé para ver o morto se levantar? Se temos, então que morra alguém, então, porque nós vamos clamar, e Ele nos ouve. É isso, Ele quer despertar a tua fé transcendental, para que você realmente veja a glória de Deus, senão tudo não passa de um clubezinho social, meu irmão. Tem um monte de gente dando testemunho aí, dizendo, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo outro, e tu está vendo que fez nada. Deus fez nada. O cara tinha um amigo, tinha influência, foi os braços da carne que abriram as portas para ele. A porta que Deus abre, meu irmão, sabe qual é? É aquela que ninguém viu que existia. Essa é que Deus abre. Ele abre portas aonde não há porta. É assim que funciona. Quando eu estava lá no zero, como já falei, e o Senhor vem e resolveu abrir uma porta para mim, vem e diz para mim assim, olha, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Isso é porta que Deus abre. Isso é porta que Deus abre. Então, irmão, decretar a tua morte? Quando os homens dizem morreu, Deus pode estar dizendo assim, não, está nascendo novamente. É assim que nós temos que caminhar. Então, confiar em Deus é não se preocupar com o que vem pela frente. Irmão. No verso 15, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Aqui também é um erro de pontuação, é ponto final. Dídimo, parece uma palavra que significa gêmeo, né? Que esse Tomé tinha um irmão gêmeo, dizem os historiadores, todos por sinal. Tomé disse assim,
vamos nós também, porque eles já estão discutindo, os judeus queriam te matar. E tu agora vai lá, vai voltar para o mesmo lugar que eles queriam te matar? E Jesus vai e fala das 12 horas do dia e tal, enfim, ainda não é chegada a minha hora, eu tenho uma missão, vamos lá. Aí Dídimo aqui, o Tomé, diz assim, então vamos nós também para morrermos com ele. É por isso que viram tanta glória, meu irmão. Ali não tem um grupinho, não. Ali tem pessoas buscando uma determinação, buscando dar a vida pela causa. Ora, eles estão vendo Jesus expulsar legiões. Eles estão vendo uma mulher tocar nas vestes de Jesus depois de 12 anos de uma hemorragia ficar curada. Eles viram Jesus na cidade de Naim parar um caixão e dizer, menino, levanta. Todo mundo, quando Jesus parou o caixão, já teve gente dizendo, mas só faltava essa agora. Com tanta angústia, com tanta aflição, diz que aquele menino que morreu era filho de uma viúva, ele era o único sustento dela. Ou ela ia cair na prostituição, ou ela ia mendigar o pão pela cidade. Era esse o contexto, o cenário de Israel. Então já veio o povo chorando, lamentando com muita angústia, e Jesus vem e se depara no meio da estrada e manda parar o enterro. Foi um bando de gente resmungando, um bando de gente falando mal. Olha esse camarada, sai do caminho aí. Jesus olhou assim, olhou para um, olhou para outro, não disse uma palavra a ninguém. Jesus não falou com nenhum daqueles mortos que estavam em volta ao caixão, ele falou com o vivo que estava morto. Morre, irmão, tu vai ouvir Deus. Ele gosta de falar com os mortos. E o menino se levantou, todo mundo ficou assustado. Ele não deu bola para ninguém, continuou o caminho dele e foi embora. Saiba que não há situação que Jesus não reverta. Confia, creia. Nós não podemos ser meninos na fé, não podemos. 5 anos de evangelho, 10 anos de evangelho, e ainda confiando em quê? E outra coisa, a geração Jesus Cristo, você sabe que não faz amigo. Então, se você estiver esperando que homens te abram as portas, você vai se dar muito mal. Para aqueles que são geração Jesus Cristo, quem vai ter que abrir as portas é Deus. E tem mais, hein? Tem um símbolo que Deus deu no começo aqui desse ministério, com mais ou menos uns 5 anos de ministério. Deus mostrou algo que eu nunca entendi. E até hoje eu não sei se eu entendo 100% disso. Mas Deus mostrava uma porta com a marca de um pé. E cada vez que surgem algumas situações, isso me vem à memória. Essa porta com a marca de um pé. E muitas vezes o que eu entendo dessa porta com a marca de um pé é que Deus meterá o pé e abrirá todas as portas que nós precisamos. É isso que eu tenho entendido há anos. Sempre que surge uma situação difícil, isso me vem à memória, eu digo, não, vou esperar Deus meter o pé e abrir. E até aqui, cadê a porta fechada? Não tem nenhuma. Não temos nenhuma porta fechada. Não tem nada aqui que a gente diga, irmão, estamos num desespero, estamos precisando realizar. Não, não tem nada disso aqui, nadinha. Porque Deus abre para nós todas as portas que são necessárias, para a glória do nome dele, para que a sua obra siga adiante. Então, aqui vai dizer, estou alegre, o Dídimo diz, né? Vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, se você estiver disposto a morrer com Jesus, você vai conhecer de perto as suas grandes obras. Agora aqui no verso 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou, o teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ou seja, ela tinha um conhecimento de uma ressurreição, Jesus ensinou alguma coisa para ela. No verso 25, esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisto? E ela vai dizer, sim, eu creio, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. Nós temos a mesma fé que essa mulher. Na verdade, temos que ter uma fé bem maior. Porque o que hoje nós conhecemos e as experiências e o sustento de Deus, a sua igreja, ao longo de milhares de anos, 2000 anos de história, a nossa fé tem que ser bem maior do que essa mulher, mas ela já cria o suficiente para ver a glória de Deus. Nós temos que ver a glória e muito mais glória, porque o que está sobre nós é muito maior do que o que estava sobre ela. Ela viu Jesus face a face, pastor. Ela tocou em Jesus, Jesus tocou nela. Ela viu maior glória. Não, ela não viu maior glória. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai. Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e maiores, porque eu vou para o Pai. Então Jesus deixou bem claro que a partida dele para o Pai revelaria uma maior glória do seu ministério, do seu evangelho sobre a terra. Essa é a realidade. Então, nossa fé não pode nem ser igual a deles. A nossa fé tem que ser maior, muito maior. Então, para nós concluirmos, o que Jesus está realizando? Uma grande obra. Na vida de quem? De alguém que ele ama. Diz que ele amava Marta, amava Maria e amava a Lázaro. Se aproxima de Deus, irmão. Seja amado por ele. Porque, pastor, todos são amados? Sim, mas tem pessoas que recebem o ódio de Deus ao invés do amor. Porque não caminham como deveriam caminhar. Sentam dentro da igreja, mas não correspondem aos projetos de Deus. Israel era chamado povo de Deus, mas como que Deus os chama? Os prevaricadores. Aqueles que receberam uma missão, mas não cumpriram esta missão. Prevaricadores. Israel serve de exemplo para Deus? Alguém pode olhar para Israel e ver Deus? Sem chance. Ninguém, quem quiser achar Deus, não pode olhar para Israel, tem que olhar para nós. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E Pedro deixou bem claro, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, olha para nós, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Toda a glória de Deus hoje está sobre nós, tudo dessa dispensação, ainda vem coisa muito maior aí pela frente. Então Jesus está dizendo que aquele que eu amo não fica largado num túmulo, aquele que eu amo não vai ser vencido pela enfermidade, aquele que eu amo eu vou trazê-lo, se for necessário eu trago de volta. Agora ainda tem um detalhe, irmão. Os judeus acreditavam numa ressurreição até o terceiro dia. Jesus amou este homem, Jesus projetou algo na vida deste homem que ele escandalizou, ele fez algo estarrecedor. Ele investiu na vida desse Lázaro de tal maneira que ele ultrapassou o terceiro dia. Sabe o que é deixar uma pessoa 4 dias? Quando ele falou tirai a pedra, a mulher falou assim, mas Senhor, tem 4 dias, cheira mal. E um historiador diz que quando Jesus manda tirar a pedra, alguém na multidão se levanta e diz assim, que isso que esse homem vai fazer? Esse morto está há 4 dias. Aí, que loucura, alguém tem que deter esse homem. E se preparam, vamos lá arrancar esse homem de frente desse sepulcro. Que loucura! E quando eles estão se preparando, Jesus já está dizendo, Lázaro, sai para fora. Sai para fora, irmão. Sai para fora, irmão. Entende? Sai dessa redoma, desse túmulo frio. Sai dessa morte que você inventou aí na tua cabeça. Desse comodismo, dessa letargia, dessa insignificância. Tudo isso está representado na morte de Lázaro, no corpo em decomposição, na sua fé que oscila, você que não aposta a vida ainda em Jesus Cristo. Lá fora está escrito, ensinando a morrer por Cristo, é o ápice, é o ponto alto desse ministério.
Se você não tiver o objetivo de exercitar sua fé e aprender a morrer por Jesus Cristo, procura outra faculdade, você está no lugar errado. Todo dia aqui você vai ouvir que tem que morrer por Jesus Cristo. Porque ele falou a um servo cabeceiro, igual ao seu Senhor, e Paulo disse que ele morreu por todos, logo todos morreram para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o projeto. Aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar qualquer coisa ou alguém, não é digno dele. E como diz lá para os judeus, como é que diz o verso para os judeus? Quem lembra? Amarás o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas. Sabe o que são todas as coisas? A tua vida está incluída nessas todas as coisas. A vida de toda a tua família, de todos os teus parentes, o teu trabalho está incluído nessas todas as coisas. Tem alguns irmãos aqui que são história nesse ministério, que disseram, aqui é trabalho, não é para falar de religião aqui dentro não, e continuaram falando de religião até ser mandado embora. É assim que tem que ser mesmo. Vai ver se na mesa desses irmãos está faltando pão. Agora, tem outros que não amam a Deus sobre todas as coisas, amam mais o seu trabalho. Não posso falar não, eu vou perder esse emprego, eu ganho 3.000 reais, onde é que eu vou arranjar um emprego de 3.000 reais? Então é melhor ficar calado, eu vou falar de Jesus na rua, mas aqui dentro não. Não, você não pode amar o seu trabalho mais do que o seu Deus, do que a palavra do seu Deus. É pagando o preço que se compra. Amém, meu irmão? Então, ficamos por aqui. Esse lugar é para se aprender a dar a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se não se tem esse objetivo, tem que se procurar outro lugar. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Assim que começou o culto, vieram 2 anjos ali de trás da janela, cada um com uma espada, e embainharam essas espadas no Senhor, Elias. Amém. Eu vi uma bandeira do Brasil grande, muito grande, enorme, como aquelas que são estendidas lá no Congresso, as maiores que tem, assim. Gigantesca a bandeira. E ela trepidava assim no ar. E assim diz o Senhor: trarei condenação sobre a nação. Amém. No louvor, eu quero adorar. Eu vi um grande anjo descendo do céu com suas asas abertas e adentrou na congregação pela porta. E ele tinha nas suas mãos arco e flecha e espadas. E ele entrou e saiu distribuindo para alguns irmãos. Amém. Assim que o irmão André começou a clamar, eu vi uma espada sendo embainhada nas costas dele. E lá no futuro, eu consegui ver ele lá no futuro, lá na frente, sacando essa espada, que foi embainhada nas costas dele hoje. Amém. Eu vi um anjo adentrar na congregação e ele vinha com um cajado. E esse anjo, ele não tocava os seus pés no chão. Ele veio sem tocar os seus pés no chão, e esse cajado que ele trazia era um cajado de ouro. Na ponta dele era redondo e tinha a estrela de Davi embaixo dele. E ele veio com esse cajado apontando para baixo, para a terra. E ele veio até o púlpito e entregou para o Senhor Elias esse cajado. E o Senhor pegou
esse cajado com as duas mãos e sentou novamente na cadeira. Essa cadeira de plástico ali. Só sentou ali com esse cajado. E assim diz o Senhor: com esse cajado tu ferirás Israel e salvarás Israel. Amém. Eu vi agora nesse louvor final uma espada grande caindo, e essa espada ela tinha cordas, que nem cordas de violão. E assim diz o Senhor: o tempo da música está muito próximo, e aquele que não se preparou novamente ficará de fora. Amém. Eu vi também vários anjos na frente do púlpito tocando instrumentos de sopro, aqueles instrumentos que nem trompete, trombone. Eu vi eles tocando esses instrumentos na frente do púlpito. Amém. Amém. Irmão, está aí? Paz, igreja. No começo, pastor, do culto, eu vi o senhor adentrar como se fosse um quartel, e tinha vários soldados lá dentro, e tinha um homem num lugar alto, parecia um comandante. Quando o senhor passava naquele pátio e subia, o senhor olhava para aquele homem, estendia a mão, ele era pulverizado. Depois Deus mostrava os soldados que estavam à frente, e eles tiravam as roupas e ficavam nus e de joelhos naquele quartel. Quando cantava aquele segundo louvor, Deus mostrava a congregação todos com vestes, uns com vestes brancas e outros com vestes branca e preta. E alguns irmãos tinham um cap na cabeça. Era o irmão Rafael, o irmão Carlos Generoso, o irmão Paulo Sérgio e o irmão Afonso. Eles tinham um cap na cabeça. Teve um irmão aqui dentro hoje, e no começo do culto, ele pensou algo. Aleluia. Quando ele pensou, desceu 2 anjos neste lugar. Um tinha uma bandeja na mão, e nessa bandeja tinha uma seringa. Dentro dessa seringa havia sangue. Esse anjo, o que estava na frente, pegou essa seringa com sangue e foi até a frente desse irmão e ficou olhando para a cara dele, ficou olhando o semblante dele, como se esperasse algo dele, pastor. E ficou com aquela seringa na mão, porém, ele não injetou o que ele tinha nesse irmão. Deus manda dizer, irmão, que a palavra de hoje foi muito direcionada para ti, e você sabe que Deus está falando. Tem um outro irmão aqui dentro, pastor, que Deus manda para ele, o que você está passando não é para a morte, é para glorificar o seu nome. E só depende de você, irmão. Quando o senhor falava que esperava sair logo daqui, que é o sonho, Deus dizia, pastor, que ainda não é a hora, que por sua causa muitas pessoas serão salvas, porém muitas também morrerão.
quando o Senhor falava que só o Senhor era pastor, que o Senhor não reconhece ninguém, Deus mostrava 3 setas brancas, e nessas setas estava escrito o único. Aleluia. Amém. Foi essa a visão que Deus me deu hoje.